Então, boa tarde a todos, a todas e a todes. Estamos iniciando mais uma atividade do iTech, né, que é um evento aqui do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Unifesp. É o nosso evento sobre acessibilidade, inclusão e tecnologia. Essa é a nossa segunda edição. O ano passado nós fizemos o nosso primeiro evento e foi muito bom. É um evento para a gente discutir, refletir, trocar informações, concepções acerca da tecnologia e, principalmente, da acessibilidade e da inclusão no ensino superior. Então, o ano passado nós fizemos uma roda de conversa semelhante com essa, foi muito importante, resolvemos repetir a dose, chamando outros estudantes, outros especialistas, para a gente conversar, então, um pouco com a seguinte temática: estou na faculdade, minhas dificuldades, estratégias, rotina de estudos e necessidades de adaptações pedagógicas no ensino superior, com a participação de estudantes do ICT e de especialistas. Antes da gente começar essa roda de conversa, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Juliana, eu sou técnica em assuntos educacionais da Unifesp, sou pedagoga de formação, eu trabalho no Núcleo de Acessibilidade, eu trabalho no NAI, né, e também sou membro do NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, e estou, então, na Unifesp nessa frente, né. Gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta, eu estou com os cabelos soltos, com tranças afro, eu estou com um batom escuro, estou com um brinco de pingente, estou com enquadramento de busto e estou vestindo um vestido azul, né? No meu fundo é uma parede branca, sem nenhum desenho, nenhuma configuração. Então, desde já eu agradeço a participação, novamente. Eu gostaria de comentar como que vai ser essa nossa roda de conversa. A gente vai começar primeiro com os nossos atores aí, vamos dizer assim, da inclusão, que são os estudantes, que são extremamente importantes para a gente pensar nessa relação, nessas questões da inclusão no ensino superior. Porque, afinal de contas, eles são adultos, eles sabem, né, das dificuldades, das necessidades, então são as melhores pessoas também para nos falar dessas questões, né, e eles têm que ser ouvidos nesse processo, afinal de contas, são eles que entendem mais sobre eles mesmos, né, então, por isso que a gente faz questão de fazer essa roda de conversa, trazer os estudantes para escutar e aprender com eles o que eles têm para nos dizer. E também temos aqui conosco, que é uma honra poder contar com a especialista Ana Paula Berberian. A gente agradece muito o aceite, a gente sabe como é difícil a agenda, encaixar o horário, então a gente está muito feliz em recebê-la aqui. Então, a Brenda Martins e o Vitor Hugo da Silva, eles são nossos estudantes do ICT, eles vão ter oportunidade também de se apresentar. A Ana Paula, ela possui, a nossa especialista hoje da roda, ela possui graduação em fonoaudiologia, mestrado em distúrbios da comunicação e doutorado em História pela PUC, São Paulo. Ela tem pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora da Universidade Tuiuti, do Paraná. Ela tem experiência com linguagem escrita e oral, acessibilidade, inclusão, comunicação alternativa, produção do conhecimento, metodologia de pesquisa, saúde coletiva e educação. Eu gostaria, então, que nessa roda de conversa, né, a gente falasse um pouco sobre na perspectiva, né, dos nossos estudantes, como que tem sido essas relações de inclusão na universidade, como que vocês vão poder compartilhar as dificuldades, as estratégias de estudo que vocês têm utilizado nessa jornada acadêmica, como que vocês têm estruturado a organização da rotina, quais são as necessidades de adaptação frente ao transtorno ou deficiência que vocês têm, vocês podem ficar à vontade em compartilhar isso. E a Ana Paula, como especialista, ela vai trazer aqui, então, um pouco para a gente, vai abordar sobre as questões da leitura e da escrita na universidade, como estratégia também de inclusão no ensino superior, e ela vai ficar por último, né, nessa fala, a gente vai dar a primeira fala para os estudantes, e ela também pode ficar à vontade em dialogar com eles também sobre essa abordagem.
Então, sejam bem-vindos. Aí, Brenda e Vitor, a palavra é com vocês. Boa tarde, gente. Meu nome é Brenda. Eu sou estudante do ICT, eu já estou no 8º semestre. Esse é o 2º ano que eu participo dessa conversa com o NAI, eu também sou membro do NAI, né? E é sempre muito importante essa comunicação que a gente faz, né? Principalmente para poder explicar o nosso lado como estudante. E como no 8º semestre eu já estou craque já nisso. E também eu fui diagnosticada com TDAH, então meio que me ajudou a ter mais propriedade para entender melhor, para poder explicar o que eu desejo, ou que os outros alunos com essa mesma dificuldade precisam na hora da acessibilidade. Eu vou fazer minha audiodescrição, né, que eu esqueci, mas eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, estou usando uma blusa amarela, e fones de ouvido preto e óculos de grau. Pode se apresentar, Vitor. Olá, tudo bem? Boa tarde para todos. Primeiramente, quero agradecer, né, pelo convite, estar participando aqui pela primeira vez na roda de conversa do NAI, né? E meu nome é Vitor Hugo, eu estou no 2º semestre da universidade, eu estou fazendo 1 ano já, né? Ele vai fazer daqui a pouco. E é uma grande oportunidade que eu tenho aqui, né, para falar. Eu sou deficiente auditivo, tenho perda de aproximadamente 50% em cada ouvido. E, assim, eu acho importante, porque eu tive um atraso na infância, né? Então, chegar onde eu cheguei, eu tive que ter uma estratégia legal, sabe? Eu tive que correr atrás. Então, acho bem legal isso. Minha audiodescrição é que eu sou um homem branco, com óculos quadrados, usando um boné e camisa, blusa, no caso, bege, e o fundo tá neutro, branco. E eu tô, né, com uma partezinha aqui que tá preta, que é da cadeira. Essa foi a minha apresentação. Obrigada. Então, a Brenda, como veterana aí, eu acho que ela pode começar a falar um pouco para a gente, né, Brenda, como que tem sido essa sua jornada acadêmica, como que você tem tentado dirimir um pouco essas barreiras, essas questões relacionadas ao TDAH, como que você tem, que estratégias você tem utilizado para isso, para organizar a sua rotina de estudos, e até seria interessante você falar um pouco, assim, até do que você trouxe do ensino médio para o ensino superior, que tem te ajudado, e que, como que você pode ajudar outros estudantes que você acha que tem funcionado e que talvez também funcione. E aí o Vitor, na mesma perspectiva, pode falar para ele, né? Ele entrou esse ano, né? São outras questões também, né, Vitor? Como que você tem lidado com isso? Então, acho que a gente pode fazer essa primeira rodada assim. Bom, então, eu descobri, né, o transtorno de déficit de atenção no primeiro semestre, o 2º semestre da faculdade, e foi algo que eu tinha desde criança, mas ninguém descobriu, assim. Sempre tive dificuldade de prestar atenção, sempre fui hiperativa, mas não hiperativa no sentido físico, mas no sentido mental mesmo. E aí foi toda essa carreira de professor falar que eu não presto atenção, que eu fico no mundo da lua, todo esse tipo. Aí, quando eu descobri o TDAH, eu já estava num nível muito elevado de... Assim, eu descobri o TDAH por conta de ansiedade e depressão, que eu adquiri por causa dos sintomas não tratados do TDAH, sem ter acompanhamento, sem ter o diagnóstico. E aí eu descobri no 2º semestre da faculdade, ainda estava em EAD, então EAD já estava, nossa, pandemia, EAD estava uma dificuldade imensa e eu estava péssima. E aí foi aí que eu descobri.
E aí, voltando ao semestre presencial, eu fui meio que tentando me adaptar da melhor maneira. O Naí me ajudou bastante quanto a isso. E acho que assim, as principais estratégias é você saber o seu limite, né, para você montar a sua grade curricular. Porque assim, no primeiro semestre assim, presencial, eu achei que eu podia fazer 7 matérias, 8 matérias tranquilamente. Mas não, meio que você vai aprendendo com os erros, né? Porque no primeiro semestre eu peguei 1 milhão de matérias, foi horrível, estava em fase de adaptação. E aí foi melhorando conforme eu fui me conhecendo, sabe? Eu acho que o principal você tem que ter esse autoconhecimento sobre os seus limites. E aí também, hoje em dia, eu tento priorizar, tento montar uma grade conforme o que eu aguento, e eu tento priorizar, assim, sempre tentar estudar, assim, na faculdade, porque eu tenho muita dificuldade de estudar em casa, qualquer coisa me tira o foco, me tira a atenção, então eu tento, assim, organizar a minha grade com janela entre as aulas, para que eu possa, sei lá, fazer atividade, fazer trabalho. E quando chego em casa, eu tornei, assim, na minha vida agora, né, depois de um tempo, a prática de exercício físico algo inegociável. Então, quando eu chego em casa, eu meio que tento esquecer completamente a parte da faculdade. Óbvio que nem sempre dá, mas eu tornei inegociável isso de praticar atividade física. Foi algo que me ajudou bastante. Sobre a rotina de estudos, é o que eu falei, eu tento estudar o máximo que eu posso na faculdade, focar o máximo na faculdade, porque meio que o meu cérebro não entende quando eu estou em casa que eu tenho que fazer alguma responsabilidade, ou eu prefiro fazer na faculdade, porque o meu cérebro entende que eu estou ali na faculdade, eu tenho que estudar ali, eu tenho que fazer tudo que eu preciso ali, e aí tornou muito mais fácil organizar isso. Eu sempre tento também, eu acho que todo mundo fala isso, mas você tentar organizar o seu mês, assim, todas as suas datas, de tudo que está se aproximando, porque como, eu não sei se vocês todos sabem, mas a pessoa que tem TDAH, ela tem uma perspectiva muito diferente do tempo em relação às outras pessoas. Então, a gente só percebe que está chegando algum compromisso quando ele está na porta, assim, para outro dia. Então, quando você tem essa visão mais aberta, assim, de você abre, assim, e vê tudo que você tem para fazer. Tudo que você tem no mês, tudo que você tem no seu dia, você consegue se organizar melhor. Algumas dificuldades que eu tenho, assim, principalmente agora que mudou a grade, né, que colocaram as práticas extensionistas nas aulas, é que, tipo, os Cs começaram a ter múltiplas maneiras de avaliação. Então, você tem que fazer prova, tem que fazer projeto, você tem que lidar com tudo isso, e aí é algo que é meio dificultoso para mim. Agora, né? Que antes era mais simples, assim. Você faz uma prova e tal, mas hoje prova 70 mil listas, projeto, múltiplas formas de avaliação. E também algo que eu tenho um pouco de dificuldade é de lidar com a quantidade de material disponibilizado, né, pelos professores. Porque às vezes eles não meio que encaminham qual seria o seu roteiro de estudo para a matéria. Eles colocam muitas informações, você não sabe onde você segue ou o que você vê, por onde você estuda. E aí eu acho que fica meio dificultoso de você saber quais partes são mais importantes, porque querendo ou não, é difícil você estudar tudo de todas as matérias. E acho que na maioral é isso. Sobre as adaptações, o principal seria para mim o tempo de prova. Eu acho que aumentar um pouco o tempo de prova seria muito importante, principalmente quem tem o déficit de atenção, porque para você se concentrar, ou principalmente no ICT, né, onde a maior parte das matérias são exatas, um errinho de você não prestar atenção já compromete o resto da sua questão, ou você meio que se perde. Então, eu acho que é aumentar o tempo de prova. Alguns professores concordam, outros não, e aí não tem, tipo assim, mesmo a gente conversando, você tem que lidar com o que ele fala para você. E sobre as considerações das provas também,
porque grande parte das vezes a gente estudou, faz a prova lá, tá o raciocínio é certo, você vê que o raciocínio foi certo, mas às vezes você, por falta de atenção, você errou um número, e aí comprometeu o resto da questão. E alguns professores consideram, outros já são muito mais rigorosos, e aí essa é uma parte que eu acho que os professores, os docentes deveriam tentar se adaptar mais. E eu acho que, no geral, é isso. Você tem alguma estratégia para estudar para as provas, Brenda? Como que você faz? Então, eu tento fazer mais... Depende da matéria, né? Mas eu prefiro fazer... Assim, alguns professores passam listas ao longo das matérias que eles vão dando e eu tento ir acompanhando com o conteúdo, fazendo as listas. Porque se for para deixar para fazer tudo no final, vira um caos. Então eu tento dividir o meu tempo semanalmente, assim, para pelo menos fazer uma parte daquilo que o professor falou, do que ele deu a aula. Eu acho que é uma estratégia boa. E assim, eu tento priorizar, não priorizo tanto o resumo, assim, porque nem sempre é o que a prova ou algo assim para estudar se baseia no resumo, assim, é muito melhor você colocar em prática ou estudar com amigos, algo que me ajuda também, às vezes eu estudo com amigos, assim, me explica uma parte da matéria que eu não entendi, um exercício, e eu explico também, aí ajuda quando você explica para outra pessoa, eu acho que essa é a estratégia. Ótimo, obrigada. Aí a palavra com o Vitor agora. Eu me identifiquei muito com a Brenda. Eu ainda estou no segundo semestre e eu estou desenvolvendo ainda, né, sobre meus métodos de estudo e tudo mais. Mas eu vejo que os sintomas da minha perda de surdez, ela é bem parecida com o TDAH, porque, assim, é, por exemplo, vamos falar de primeiramente, eu tenho a perda desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, né? Eu passei nos testes de criança, né? Que tinham sobre surdez, normalmente, só que eu fui perdendo aos poucos depois. Isso foi abaixando, mas já estabilizou nos 50% na média ali. E isso fez com que eu tivesse um atraso na minha infância, pelo menos no pré, até o quarto ano, até o quarto, terceiro ano. No terceiro ano eu comecei a ler, por exemplo. Então, tive um atraso, sim, tanto no campo matemático, né, e na leitura. Mas, assim, eu desenvolvi a fala, o que foi difícil para identificar que eu era surdo. Por quê? Minha mãe, por exemplo, ela sempre, quando eu era menor, ela lia para mim, né, assim, no meu ouvido, porque eu deitava na cama e ela estava atrás meu, lendo para mim. Então, eu comecei a desenvolver a fala através disso, provavelmente. E então foi tipo algo difícil de perceber depois, né? Eu era realmente surdo, porque eu cantava, falava muitas coisas também. E o que, assim, a surdez não me tornou com uma sem voz, né? Não me tornou aquele estereótipo de surdo mudo, né? Que a gente não pode falar. E com isso, eu vejo que conforme foi passando os anos, né? Hoje eu uso o aparelho auditivo, eu consegui o aparelho auditivo através do SUS. Esse é o meu segundo aparelho auditivo e, né, o que é muito importante a gente dizer sobre as tecnologias, como elas nos auxiliam muito. É, o, e a estratégia de estudo que eu uso, né, para se dar bem na universidade, tanto igual a Brenda falou, que
com amizade, por exemplo. Essas amizades me ajudaram demais, que eu tive lá na universidade. Eu tive muita dificuldade no ensino médio, mas na universidade eu sinto que eu estou conseguindo lidar muito bem com isso, né? E na universidade é muito bom, que eu achei um grupo perfeito para estudos, né? E, assim, se eu tenho dúvida, eu posso contar com eles, eles também podem contar comigo sobre algumas matérias, tudo mais. E, além da amizade, eu também desenvolvi um enorme apreço por estudar sozinho também, que é o oposto disso, mas eu desenvolvi. Eu consigo estudar muito bem sozinho, o que também é uma desvantagem em relação a aprender na sala de aula. Eu tenho uma lentidão muito grande, né, para captar muito conteúdo em pouco tempo. Em 2 horas, está passando 10 conteúdos, por exemplo, na sala de aula, né, principalmente sobre matérias exatas, que é a área que eu vou, que é a área de computação, né? E agora, como eu estou tendo cálculo, eu estou tendo matemática discreta, então, e tudo isso junto, né, num aglomerado de matérias, é uma coisa que eu tenho que lidar. Eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Eu percebi que eu não posso pegar muitas matérias, eu não posso, eu não posso é, pegar acima de 5 matérias, porque daí eu já não vou saber lidar. Eu percebi isso. É, Tanto que tem matérias, tem matérias que eu vou precisar exigir mais tempo, sabe? Eu vou ter que ficar mais tempo estudando, porque, assim, na sala de aula eu posso não aprender, mas fora eu aprendo. O problema é isso, é ter tempo para 5 matérias, entende? Porque eu, por exemplo, esse semestre, eu peguei geometria analítica, eu peguei cálculo 1 novamente, porque eu não passei no primeiro semestre, e eu peguei matemática discreta. Eu estou indo muito bem em 2 matérias, que é cálculo e matemática discreta. Mas geometria analítica, por exemplo, eu já não consigo pegar, porque não é nem por conta da matéria ser difícil, e sim porque eu não consigo colocar tempo nela, porque senão eu não passo nas outras duas. Então é um jogo que eu tenho que fazer para lidar com isso, né? E, bom, apesar disso tudo, é, é isso, eu tô aprendendo a lidar com isso ainda, né? É uma escolha, é o tempo que eu tenho que me organizar. Me organizar também é muito importante, né? Semanalmente eu tenho que fazer a lista de cada matéria, por exemplo, tem as atividades, né? Até um roteiro. O roteiro, por exemplo, eu uso muito a técnica do Pomodoro, por exemplo, para definir os tempos, né? Resumos próprios que eu faço, né? Durante meu estudo solo. Então, várias técnicas que podem me ajudar e estão me ajudando, eu começo a usar. Mas isso eu ainda estou definindo, né? Como eu estou no segundo semestre, eu não posso falar que eu sei realmente estudar. Eu ainda estou aprendendo a estudar e acho que é eterno, né? Eu vou continuar aprendendo. Uhum. Obrigada, Vitor. Eu sempre brinco nos atendimentos, né, porque eu faço atendimento com os estudantes aqui no NAI sobre estratégias de estudo, organização, né, e eu sempre brinco, né, nossa, a gente não imagina que a gente vai entrar na universidade e vai ter que aprender também a estudar, isso também vai fazer parte da gente, né, da nossa rotina, né, do nosso rol de atividades. E vocês trazem aqui na fala de vocês questões muito ricas e importantes. Ontem, quem acompanhou, né, o nosso encontro, a professora Marisa Sakalowski falou que inclusão, ela diz respeito a todos,
né? Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de estratégias, a gente está falando de formas de ensino que possam contemplar todos, independente da pessoa ter algum transtorno, independente da pessoa ter deficiência, que a gente possa sanar, que a gente possa tirar barreiras, né, que possam confrontar com a aprendizagem de todos, né? Então, a fala de vocês aqui trazem questões importantes para a gente pensar nesse processo de ensino-aprendizagem, nesse processo de estudo, que diz respeito a isso, né, da gente pensar em inclusão para todos. Então, por exemplo, a Brenda traz aqui a questão da organização da rotina, né, e o Vitor falou, não, também me enxerguei nisso, né, que essa é uma questão que eu também sempre falo para os estudantes, a gente tem que entender, né, como que é essa rotina. Às vezes o estudante, ele pega muitas atividades para fazer e não dá conta, aí quando vai fazer o cronograma lá, vê que o dia precisava de 48 horas, porque está com muita atividade para fazer, né, pega IC, pega extensão, né, então a gente precisa visualizar essas atividades, como a Brenda falou, né, eu preciso ter ali direitinho o que eu vou fazer para poder executar. Outra questão que me chama muita atenção na fala da Brenda é que ela falou do cronograma das atividades. Isso é importante para todos, né? Eu vou fazer uma disciplina, né, os professores disponibilizam, sim, as ementas, né? Ali está aqui que eles vão utilizar. Nos atendimentos, eu vejo que alguns estudantes trazem para mim que o professor ele já deixa certinho. Tal dia eu vou trabalhar isso, preciso de tantos de estudo. Isso é muito importante para vocês, né? Porque vocês se organizam a partir dessas ementas, né? Então, isso é importante, isso é inclusão, né? É eliminar as barreiras para que vocês consigam estudar. E aí o Victor traz a questão do uso da tecnologia e traz contar com os colegas. Como isso é importante, né, esse processo da monitoria, das relações sociais, né, de que a gente não consegue levar isso sozinho. Se a gente não tiver essa rede de relações, né, as coisas elas se tornam muito mais difíceis para a gente. Então, isso é muito importante. E algo também que fica muito forte na fala de vocês dois é o autoconhecimento, né, porque vocês estão se entendendo como estudantes universitários, né, vem de um outro ritmo, no ensino médio era uma outra questão, chega na universidade, vocês vão se deparar com questões muito mais complexas em relação às próprias disciplinas, o conteúdo, que tem muito mais aprofundamento teórico, se entender, né, quais são essas necessidades que vocês têm, que o ambiente universitário exige de vocês, e como levar isso, né? E aí a Brenda falou, o Naí tem me ajudado bastante, porque daí o Naí, fazendo essa conversa com vocês, entendendo, consegue fazer esse diálogo, essa mediação com os professores. E aí o que fica também de muito importante é de levar o ritmo de cada estudante, né? Vocês dois falaram isso, a gente precisa de mais tempo, né? Então, assim, de pensar, né, nessa questão que cada estudante vai ter um tempo, vai ter um que vai aprender em 1 hora, vai ter um que vai aprender em 3, vai ter um que vai, né, então cada um tem esse ritmo, e isso precisa ser considerado nesse processo de aprendizagem e de estudo de vocês. E o Vitor também traz a questão das técnicas de estudo de acordo com as necessidades, né? Então, ele falou, eu preciso organizar esse meu tempo, eu uso o Pomodoro. Então, cada um vai levando também, né? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de um processo para todos, e tudo que vocês falaram aqui são questões que podem ser utilizadas para todos os estudantes, com ou sem transtorno, com ou sem deficiência, né? E aí, então, é muito importante a gente pensar nessas relações. O Vitor Hugo falou da questão também da leitura, da escrita, e aí eu acho que a Ana Paula consegue entrar agora nesse momento, trazer também para a gente uma contribuição e a gente continuar essa nossa conversa. Abrindo aqui. Bom, vamos continuar essa conversa, então, né? Agradecer muito, né, a possibilidade de estar aqui, especialmente pela presença do Vitor e da Brenda, que eu acho que dialogar com as pessoas que estão, com os alunos, né, é sempre fundamental e muito importante, e nem todas as vezes que a gente participa de um evento a gente tem essa oportunidade. Então, também os organizadores, agradecer Juliana e, né, as demais pessoas, de terem pensado na roda de conversa, embora foi tudo muito rapidinho, mas como era essa a proposta, eu falei, não, eu quero ir, eu quero estar, porque para mim essa questão do direito à educação no ensino superior, porque eu diria que a acessibilidade diz respeito a isso,
o direito a uma educação de qualidade é o tema da minha vida, né? O meu compromisso como ser humano. Então, acho que essa mesa ficou clara, essa roda, que iríamos tratar disso, e por isso eu falei, não, essa eu tenho que estar. Deixa eu fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, castanha escura, eu estou de rabo de cavalo, com os cabelinhos soltos na lateral, estou de óculos com uma armação azul, atrás de mim tem um quadro com uma folhagem e uma blusa de lã, porque estou aqui em Curitiba e está frio, estampada. Bom, são muitas coisas, né? Eu estava aqui escutando vocês dois, o Vitor e a Brenda, e até tentando pensar, meu Deus, né? Tantas coisas tão importantes. Acho que a Juliana fez não diria que uma síntese, um diálogo, tocou, né? Ressaltou pontos importantes que vocês falaram, e então eu vou tentar falar outras coisas, mas acho que tudo que a Juliana também já resgatou um pouco da fala de vocês, bem, muito importante. Acho que uma das coisas mais importantes, né, Juliana, você me permite, mas assim, que ela estava trazendo, é como que várias questões que vocês trouxeram, o Vitor e a Brenda, em relação a dificuldades, a desafios, a estratégias, dizem respeito a todos, né? Lógico, cada um aqui está falando da sua experiência singular e particular, e ela importa muito, não é porque é para todos que é menos importante que é para mim, né? Não é nessa medida que eu acredito que a Juliana está falando isso, e nem eu resgatando essa fala dela. É porque eu acho que tem uma coisa assim, da gente pensar o que é singular, o que é particular. Essa vivência é singular e particular, lógico, é a nossa história, né? Num curso de graduação, e enfrentando as coisas que eu tenho que enfrentar, os desafios, e conseguindo as conquistas que cabem a mim, mas eu parto dessa ideia, dessa concepção, que eu sou um ser social e um ser singular, né? Tem um autor que eu gosto muito, que eu penso muito, aprendi muito com ele, que chama Bakhtin, que ele diz assim: nós somos social de ponta a ponta e individual de ponta a ponta, né? Então, é por isso, né, que quando a gente fala, nossa, quando o Vitor falou, nossa, me identifiquei com a Brenda então se identifica com o Vitor, e se aqui tivessem vários outros alunos, também se identificariam, não é que é igual, é semelhante, é porque a nossa Constituição, ela também tem a ver com as condições de vida histórica, política, econômica, Brasil, sistema educacional, né? Porque quando a Juliana traz a fala do Vitor, né, Vitor? Eu agora tenho que aprender também a estudar, né? Por exemplo, lógico que isso é para a vida inteira, mas eu acho que mais do que ser para a vida inteira, é a gente pensar o quanto que o sistema educacional nos outros níveis de formação, ensino fundamental, ensino médio, nos ensinou a estudar, né? E também, rapidinho, a Juliana falou, que aqui há uma outra demanda, né? Mais complexa, tem uma questão mais teórica. Então, parece que quando a gente chega na universidade, né, que é escola também, né, que também faz parte do sistema educacional, a gente se vê num outro lugar. E parece que nós vamos quase ter que começar a aprender, começar verdadeiramente a aprender, porque quando o Vitor e a Brenda falam, não, eu preciso talvez selecionar as disciplinas, porque é muita coisa e eu preciso de mais tempo, me remete, assim, uma consciência de vocês que agora se trata de aprender mesmo, e não só passar de ano, né? Que é um pouco como a gente vai levando, né? Ensino fundamental, ensino médio, o grande desafio é passar de ano, o grande desafio é fazer um vestibular, agora o grande desafio é me tornar um profissional. E acho que aí muda totalmente o próprio sentido do estudo, que infelizmente, né, ele fica, estou falando de uma maneira geral, tá? Genérica, geral, pensando no sistema e na história do nosso país. A gente aprende pouco, todos nós aprendemos muito pouco, né? Eu estou generalizando, tá? Eu me autorizo a falar assim, porque posso dar o testemunho que saí da graduação sem saber praticamente nada de física, de química, de geografia, de história do Brasil, de literatura, e passei no vestibular, né? Mas então, qual foi o papel da escola? Acho que o papel da escola, dentre várias coisas, mas falando da questão do aprendizado, foi me capacitar para fazer uma prova, de uma certa forma, e ter condições de competir para entrar na graduação. E quando entrei na graduação, me senti completamente não pertencendo a esse lugar.
né? Também eu fui a primeira pessoa na minha família, quer dizer, a primeira não, a segunda. Eu tive um tio que fez universidade, ensino superior. E quero dizer para vocês assim, né? A Juliana já me apresentou, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho como professora há uns 30 anos e comecei a trabalhar com ensino superior pelo sofrimento que vivi como aluna. Isso, embora já estava um pouco distante, né? Porque agora eu já sou mais velha, tem marcas em mim, então, quando eu vejo os alunos sofrendo, eu me reconheço neles. E comecei a pensar que, assim, eu não precisava atender paciente, tinha os alunos ali sofrendo, né? E sofrendo muito. E pode dar vários nomes a esse sofrimento, né? O Vitor falou de sintoma, né, Vitor? Então, assim, as pessoas tremem, as pessoas têm taquicardia, as pessoas têm falta de ar, as pessoas acham que vão desmaiar. Eu tive um aluno que falou para mim, professora, sabe o que eu quero? Eu quero ser invisível. Né? Uma tristeza tão grande um professor escutar isso, tamanho nível de sofrimento, quando, por exemplo, eu olhava para ele e ele tentava desviar o olhar, evitando que eu perguntasse alguma coisa para ele, porque ter que se pôr nessa relação de ensino-aprendizado no ensino superior, numa posição mais horizontal, de alguém que se sente capaz de dialogar com o professor, são muito poucas pessoas. Isso já era um sofrimento muito grande, né? Então, assim, o que eu estou tentando falar para vocês aqui é que eu sou professora, né, há muitos anos da graduação, e vejo que grande parte dos alunos sofrem muito e tem muitos sintomas. Independente, Vitor, deles terem, por exemplo, que nem você tem uma deficiência de natureza sensório, né, auditiva, independente disso. Inclusive, assim, a grande parte dos alunos não tem algo, né, assim, algum aspecto seja orgânico, perceptual, e a questão, né, do déficit de atenção, da hiperatividade, isso, na verdade, praticamente metade dos alunos referem sintomas que, se a gente pegar um checklist, né, dos instrumentos de avaliação, você vai falar que esses alunos também, eles poderiam ser classificados como tendo algum transtorno. Bom, mas independente disso, eu não estou aqui discutindo, o que eu estou, essa questão do diagnóstico, não, é o nível, é como as pessoas sofrem, porque elas chegam na universidade e elas vão ter que vivenciar uma experiência humana que talvez elas ainda não vivenciaram de uma maneira muito superficial, que é poder se apropriar de um conhecimento, como a gente sabe, de uma forma que seja crítica, de uma forma com uma participação, podendo dialogar com aquilo que lê, podendo dialogar com o professor, podendo pensar, devagarinho podendo ir se posicionando, concordo, não concordo, criando, né? Que é o que se espera, né, de uma formação de qualidade, para que você depois possa analisar a realidade de uma forma um pouco mais complexa, o mundo, a vida, e atuar nessa realidade de forma que a gente possa contribuir para que ela se transforme sempre na construção, né, de uma vida mais justa, mais igualitária para nós e para todos. Eu acho que, falando de uma maneira muito rápida, é um pouco do objetivo né, eu acho que da gente se tornar profissional e de poder ter, e de uma formação que desse conta de formar, a gente fala cidadãos, né? Então, eu quero, se vocês me permitirem, eu abri aqui fala de alguns alunos de diferentes universidades. Eu tenho trabalhado com isso, sabe? Eu tenho pesquisado sobre essa questão da acessibilidade no ensino superior, pensando na acessibilidade não só como ingresso, né? Mas como permanência e, sobretudo, como uma formação de qualidade que pressupõe que o aluno se sinta como pertencendo e podendo dialogar, né, com esse saber, com esse discurso que é próprio desse nível de formação, tá? Que a gente pode chamar isso de letramento, né? Quer dizer, o quanto que a gente consegue se pôr numa interação, seja com o professor, seja com o texto, seja com outros alunos, se pôr nessas interações, se reconhecendo como uma pessoa que é capaz, que pode, né, horizontalmente, tá? Tem uma posição que pode dialogar com aquilo que sabe, com aquilo que não sabe, e coletivamente, e fazendo parte disto, né? E o que a gente vê é que, em geral, os alunos não se reconhecem, não se sentem assim, e fazem, adoecem, né? Muitas vezes, a gente tem um alto nível de adoecimento no ensino superior no Brasil,
as pessoas se medicalizam, e mesmo sem tomar remédio, que pode ser a medicalização, tomando remédio, ou então fazendo outras coisas, porque para superar sintomas que passam a ter durante esse processo. Então, acho que é uma situação bastante delicada, mas que também ela acontece por conta, acho que, de um pequeno movimento de avanço no Brasil, que é a gente ter hoje um número de pessoas que pertencem a determinados grupos sociais no ensino superior que até então não tinha. Houve uma certa democratização ao acesso na universidade. Né? Então, hoje a gente tem pessoas que vêm de formação, né, que têm famílias que não estudaram, não fizeram graduação, pessoas economicamente sem uma condição muito, né, classe média baixa, muitos alunos que trabalham. Quer dizer, hoje a gente tem uma população muito mais diversificada na universidade, e acho que essas questões começam a ficar mais claras, mais latentes, né? O quanto que essa experiência de ter uma formação no ensino superior é uma formação, é uma experiência ainda restrita a um número muito pequeno de pessoas, mesmo tendo aumentado um pouco o ingresso de pessoas no ensino superior. Eu vou ler, se vocês me permitirem, né, não só para o Vitor e para a Brenda, bem rapidinho aqui, alguns depoimentos de alguns alunos, são falas que acabaram sendo analisadas em trabalho de mestrado, doutorado, em pesquisas, tá? Então, tem uma pessoa da Universidade Federal do Paraná que ela diz assim: a universidade é considerada um lugar de poder, onde o acesso é restrito, mas, ao mesmo tempo, cobiçado. Por isso, é comum estudante sem histórico de familiares na universidade se considerar incapaz de conquistar esse espaço. Para minha surpresa, e como resultado de um mérito que não reconhecia imediatamente em mim, ou de um milagre, consegui entrar e vivenciar o que era impensável para a minha vida. Mas, uma vez dentro da universidade, descobri que o desafio de permanecer era muito maior do que o de entrar nela. Isso ficou evidente quando uma professora, durante uma das aulas de psicologia, que a aluna fazia curso de psicologia, ao receber um dado trabalho meu, afirmou: você não sabe escrever direito, sua escrita está muito confusa. A dificuldade com a escrita era fato, porém, certamente havia outras maneiras dela se dirigir a mim, a fim de tratar essa dificuldade. Poderia ter me incentivado ao aperfeiçoamento, ao invés de decretar precipitadamente minha falência acadêmica. Desistir parecia ser a decisão mais cômoda, uma opção que me acompanhava em segredo, enquanto aceitava cada vez mais a desilusão do fracasso acadêmico. Às vezes chegava a pensar que isso se devia ao fato de não ter muitos exemplos de familiares graduados, ou ao fato de não ter de não ter tido muita orientação acerca da experiência universitária, ou ainda por me ver como pessoa desinteressada e incapaz de obter um nível superior, resignada à satisfação de ter concluído o ensino médio e só. Tem uma outra pessoa que dizia: tinha situações que não tinha como me esquivar na sala de aula, eu trocava letras porque não prestava atenção, porque acredito que talvez seja preguiçoso, eu evito escrever, vai ter um monte de erros e eu tenho vergonha. Bom, e aí vai, né? Assim, eu tomei aqui relato de 2 pessoas, eu teria vários outros, de pessoas de alunos que vão falando disso que eu falei, que é desse sofrimento. E como a Juliana falou, um aspecto que eu tenho tratado um pouco mais, pensando essa questão do sofrimento, é como as pessoas se veem e se constituem como leitores, escritores e falantes também nesse contexto. Qual contexto? O contexto do aprendizado acadêmico, do aprendizado da teoria, do aprendizado de procedimentos, da prática, para poder vir a exercer uma profissão, né? E essa questão da condição de leitor, escritor e falante, nesse contexto, em geral, é uma condição que as pessoas têm uma restrição muito grande, né? Eu tenho alguns alunos, teve alunos também que a gente tem relatos de pesquisa que falavam assim: eu entrei na faculdade e parecia uma língua estrangeira,
O professor falava, acreditava que eu estava entendendo. Eu fingia que entendia, mas praticamente eu não entendia nada. E tem muitas pessoas, e aí, Brenda, até você estava falando, eu pensei, quando você estava falando nisso, que diz assim, bom, antes de eu entrar na universidade, eu achava que eu era uma pessoa normal. Mas quando eu entrei na universidade, eu percebi que eu não era uma pessoa normal. Porque eu não dava conta, ou eu não dou conta das demandas que a universidade tem, porque eu precisaria de mais tempo, porque eu precisaria, talvez, de vivenciar algumas experiências, de ter alguns procedimentos, algumas práticas, algum jeito de ensinar, que talvez pudesse me ajudar, mas não tem. Porque eu diria para a Brenda e para o Vitor que todos os alunos precisariam de mais tempo, Brenda e Vitor, para verdadeiramente aprender. Acho que não são só vocês, né? O excesso de conteúdo dos cursos, eu já dei aula em 3 universidades, né? Eu nem conheço exatamente o curso de vocês, então não estou falando diretamente do curso de vocês, eu estou falando dos cursos que eu já fui professora e que eu sou. É um volume excessivo de disciplinas, de leitura, de trabalho, e que as pessoas vão fazendo mais ou menos. Vão dando conta de algumas coisas, elegem algumas disciplinas, deixam outras de lado, tentam se aprofundar nas que elas gostam mais, ou naquelas que o professor é mais exigente, e vai indo. Mas o que eu escutei de vocês dois, que eu fiquei bem feliz de escutar, é que me parece que a grande preocupação de vocês, engraçado, porque talvez vocês acham que vocês têm uma dificuldade maior do que a de todo mundo, é em aprender. E gostaria de ressaltar, pode parecer que isso é o óbvio e o lógico, mas não é o óbvio e o lógico. Eu acho que tem muitos alunos, grande parte dos alunos, talvez porque nem se reconheçam como capazes de aprender, mas não são pessoas que tenham transtornos ou deficiência, acabam mais tentando concluir o curso do que verdadeiramente se botar essa questão e esse desafio, e eu acho que esse compromisso até ético, de aprender. Não, peraí, eu quero aprender, né? Então, e acho que todas as estruturas dos cursos em geral, a quantidade de conteúdo, né? toda a dinâmica, todo o sistema, ele contribui, muitas vezes ele não contribui para isso. Óbvio que em muitos aspectos sim, mas em muitos aspectos não. E aí eu diria para vocês, que embora vocês falaram várias vezes, eu tenho dificuldade, eu não sei bem se seria essa a colocação. Tudo bem, aqui a gente está falando, né? Eu não sei se eu tenho que enfrentar dificuldades, que não são só de vocês, são de outros alunos e são do sistema e são dos professores, que, por exemplo, muitas vezes acham que porque os alunos entraram na graduação e sabem ler e escrever, eles estão aptos a serem leitores, a dialogar com textos acadêmicos, o que não é real, né? A gente tem pesquisas de grande escala no Brasil que mostra que apenas 30% dos alunos que se formam na graduação têm um nível de letramento razoável, que se formam. Por quê? Porque nós nos constituímos muito mais ou menos como leitores e escritores, especialmente desse gênero, que é o gênero acadêmico, que é o que media aquilo que vocês leem, aquilo que chega, o conhecimento que chega a vocês a partir do que vocês leem, a partir da fala do professor, porque a fala do professor, embora oral, ela está toda assentada em conhecimentos e até numa certa estrutura que é muito mais ligada à escrita do que à oralidade. Não é só um bate-papo, né? O professor vai falar de conceitos, vai trazer argumentos, as palavras que ele usa, a forma como ele estrutura a fala dele, por isso que às vezes parece uma língua estrangeira, ela está muito mais próxima da tradição escrita do que oral, né? Por quê? Porque o conhecimento acadêmico, ele é formado, produzido, veiculado, especialmente na escrita, a partir de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, das pesquisas, que são sistematizados esses conhecimentos na modalidade escrita, mas num tipo de modalidade escrita, não é o WhatsApp, né? Não é a receita de bolo, não é o manual de um aparelho que eu vou usar, não, é uma escrita que tem que ter princípios, que tem que ter conceitos, que tem que ter argumentação, que tem que ter referenciais, com uma determinada estrutura, e que eu vou ter que fazer a leitura para compreender o que o autor está escrevendo, mas, ao mesmo tempo, me posicionar diante disso, porque na hora que eu for exercer a profissão, eu vou ter que ter uma posição.
Então, veja, é um leitor, né? É ler, exercer essa prática de leitura a partir de uma experiência de leitura que praticamente a gente não teve, porque na escola a gente lia para fazer prova. A gente lia para aprender conteúdos que iam cair na prova, para responder perguntas da prova. Veja, tá, tem uma função avaliativa, fazer prova, ou fazer trabalho, resumo para ter nota. Tá, aqui na faculdade, né, no ensino superior, eu também vou ter nota, né? Só que, assim, independente de como a gente, professor, conduz o ensino, o aluno sabe que é muito mais do que nota, porque daqui a pouco ele vai estar diante das demandas do trabalho, da profissão que vocês escolheram. E aí vocês têm a consciência que não se trata só de nota, só de passar de ano, né? E veja, é muito interessante, parece que essa coisa só fica clara, essa ideia, essa noção de qual é o papel da escola, só fica clara e se põe, né, com todas as letras no ensino superior, porque antes a função parecia que era me preparar para o vestibular, me preparar para passar e ingressar na faculdade. Então, veja, isso que eu estou falando aqui é que eu acho que é uma estratégia. Eu acho que uma primeira estratégia, Brenda e Vitor, né? Eu faço um trabalho com alunos do ensino superior, é a gente poder entender um pouco a complexidade de tudo isso. Acho que essa é a primeira estratégia, uma das estratégias. É a gente poder se situar singularmente, individualmente, eu com as minhas questões, aquilo que é meu, mas eu nesse todo, que é o sistema educacional brasileiro, né? Que é o quanto o ensino superior agora começa a abrir as portas para uma população até então completamente excluída e começa a ter que enfrentar a diversidade, de verdade. Porque agora é um grupo muito mais diverso, é a diversidade, porque somos todos diversos, isso é condição humana, não é só de quem tem qualquer transtorno ou deficiência, é a questão agora das cotas, é a questão, né, de vagas para pessoas que até então tiveram completamente fora da universidade. Então, veja, agora é como se tivesse aberto uma ferida, né? E aparece até que ponto esse nível de ensino dá conta da diversidade. Eu estou falando do Brasil, tá, gente? Veja, dar conta da diversidade é até uma pretensão, mas entende que isso é papel da universidade. É papel da universidade. É papel da universidade pensar a diversidade. É papel da universidade saber que o aluno que chega no ensino superior não sabe ler e escrever textos acadêmicos para atender às demandas da formação que lhe é exigida e que a universidade vai ter que também fazer mediações para que ajude a promover as condições de leitura e de escrita desse aluno. E acho, né, a Juliana aqui, o núcleo, né, as universidades, especialmente as universidades públicas, começam a organizar, né, de uma forma mais efetiva, né, ações, grupos profissionais, destinar profissionais, para poder pensar o compromisso que a universidade tem de poder lidar com a diversidade. E não é a diversidade sua, Brenda, só, ou a do Vitor, que tem uma questão auditiva, é a diversidade de todos nós, é a diversidade da escolaridade que tivemos, é a diversidade do nível de letramento das nossas famílias, é a diversidade da condição econômica, é a diversidade se eu moro com a minha família ou não, é a diversidade que envolve tantas coisas que se põem como barreiras para que o direito à educação no ensino superior seja efetiva e avance um pouco. Então, assim, até eu sei que a minha fala foi muito ampla, muito genérica, mas é porque eu acho que a primeira estratégia que o aluno, a primeira coisa, é se entender singular e socialmente constituído, porque senão, e aí eu vou encerrar a minha fala, a gente acaba se sentindo culpado, e a gente acaba achando que o problema são as nossas deficiências, e a gente acha que eu tenho que ler 4 vezes o texto porque eu tenho um déficit de atenção. Você não tem que ler 4 vezes o texto porque você tem um déficit de atenção. Você precisa ler 4 vezes o texto porque o texto acadêmico demanda isso, e porque a gente, eu digo eu também, quando eu entrei na graduação, eu não sabia ler um texto acadêmico, as palavras, a estrutura, eu não conseguia nem entender o que estava escrito, quanto mais me posicionar, que era o que me cobravam. Então, eu tinha que ler 4, 5 vezes, e assim quando eu tenho que escrever. E vai ter paciência para isso, e vai ter foco para isso, para ler 4, 5 vezes, reescrever se leu quantas vezes,
algo que fica me pondo o tempo todo diante das minhas limitações, que também isso, psiquicamente, emocionalmente, faz muitas vezes a gente se afastar, ter preguiça, ter sono, porque é duro, né? Então, eu acho que assim, se vocês, né, se eu posso contribuir em alguma coisa aqui, puderem tentar o tempo todo estar se pensando também, não só a partir das particularidades da sua família, da sua história, mas também desse todo maior, que tem a ver com a escolaridade no Brasil, e não só a escolaridade, toda a organização social do nosso país, as desigualdades, né, os preconceitos, uma sociedade bastante desigual em todos os sentidos, eu acho que talvez isso ajude vocês a se situarem melhor e saber que vocês devem pertencer a isso, vocês têm direito, né, vocês alunos, de estarem. E por isso que eu gostei muito do nome. Eu ficaria com a primeira parte do nome desse evento, que é estou, né, tô na universidade, tá, ocupa esse lugar. Não como deficiente, não como tem transtorno, não porque a gente não possa ter deficiências ou transtornos, tá? Porque todos nós temos várias coisas, doenças, mas como pessoas que têm direito a estarem aqui e que têm que fazer a sua parte, mas que têm que reconhecer que se chega com condições mais restritas de aprendizado ou de leitura e de escrita, não é por culpa de vocês. Embora agora a gente tenha que assumir uma posição responsiva porque a gente deseja. E poder fazer valer o desejo de vocês como um direito, tá certo? Bom, desculpa, eu vou parar, porque acho que eu já falei um monte. E o nosso Muito obrigada, Ana Paula. Que provocações, que reflexões perfeitas, né? Desculpa de falar muito rápido. Não, né? O meu pensamento, né? As minhas reflexões vão muito ao encontro do que você disse, né? Porque quando a gente fala em inclusão, a gente tem que ter esse cuidado, né? De não responsabilizar, de não culpabilizar sujeitos, né? Então, isso é muito importante, né? A gente começou aqui falando, né, do que a Brenda traz, utiliza de estratégias, o Vitor Hugo utiliza, mas isso não é só responsabilidade deles, né? A inclusão, ela tem que ser uma política, ela tem que ser um pensamento de todos, né? Agora, se a universidade, historicamente, sempre recebeu o mesmo tipo de sujeitos, isso não diz respeito mais, né, aos sujeitos. Ainda bem, né? Isso é culpa da universidade. Se a universidade, né, não está, né, você disse a questão de ocupar espaços, né? Quando eu entrei na universidade, a universidade também não era para mim, né? As pessoas também não tinham costume de receber mulheres pretas dentro da universidade. Sim. E eu ocupei esse espaço também e falei, aqui agora eu estou, a universidade tem que me receber, né? Então, essa fala que você traz, ela é muito importante, né? Porque, embora nós estejamos aqui tentando compartilhar, né, essas estratégias deles, mas é muito importante a gente entender que quando a gente fala de inclusão, a gente também está falando de uma universidade que tem que se modificar, que tem que entender que hoje ela não recebe mais só, né, esse tipo de pessoas, né, que a universidade ela é para todos, né, que a universidade ela é plural, que ela tem recebido pessoas diversas, e que ela é ao contrário, não é o Vitor, não é a Brenda, não são as pessoas que têm necessidades específicas de aprendizagem que tem que se adaptar à universidade, é a universidade que tem que se adaptar, né, e essa sua fala, ela é muito boa, muito provocativa, né, então, quando a gente fala disso, né, a gente tem que pensar que isso é uma responsabilidade de todos. Sim. Então, é a secretaria acadêmica que vai trabalhar de forma inclusiva, são os professores, é a gestão, né, não são os estudantes que vão falar, peraí, né, a universidade só sabe trabalhar com estratégia A e B, então eu vou ter que me enquadrar nisso, né, então, essa sua fala, ela é muito importante. Você fala de letramento, eu que sou da educação, falei meio rápido, né, Juliana, mas é porque não temos muito tempo, eu o letramento, priorizei mais falar da Magda Soares, né, então toda vez que fala em letramento, para mim vem a Magda Soares, quando a gente fala assim, não só da alfabetização, né, não só dessa decodificação, mas a gente entender muito além.
com esse conhecimento de mundo, com esse conceito, então a gente tem que falar hoje também de letramento, da inclusão, né? Que a gente tem que entender muito mais do que é a inclusão. Sim, né? Não é só assim, vou adaptar a atividade, vou flexibilizar, eu vou dar mais tempo para fazer a avaliação, não é isso, né? A gente está tendo que repensar a universidade como um todo. Né? Então, esses relatos que você traz, eles reafirmam, né, esse sofrimento que traz para o sujeito quando a gente responsabiliza esses sujeitos pela, né, porque daí a gente joga o fracasso, né, em cima das pessoas, né, e não é isso, né, a universidade... Se você me permitir só um comentário, já que está o Vitor e a Brenda aqui, como vocês têm aí estão, de uma certa forma, identificados como alunos que têm problema... Então, isso que a Juliana acabou de falar se torna muito mais problemático, muito mais nocivo. Porque pronto, então é porque você tem problema de concentração, o Vitor porque tem um problema, então pronto, tá aí. Isso, e o que eu estou tentando ajudar um pouco vocês, nós, a pensarmos, é que isso não é real. O problema não é esse. E o problema não são as características individuais de vocês, porque a universidade, qualquer outro nível de formação, tem que dar conta da diversidade. Quando a gente diz que a educação tem que ser um direito, ela não tá falando só sobre alguns alunos, ela está falando sobre as pessoas. Então, porque senão vocês se enfraquecem. Se vocês acreditarem que tudo isso que vocês falaram aqui, dos desafios que vocês têm que enfrentar para poder serem bons alunos, né, para poder realizar o que vocês vieram fazer aqui, que é aprender, se vocês acreditarem que esses desafios devem-se às limitações de vocês, no sentido de dificuldade, de distúrbio, é uma visão que não é real. E assim, eu como professora há 30 anos, acho que a Juliana, né, que está aqui, outras pessoas que talvez estão aqui, sabem que os alunos sofrem de um jeito muito parecido com vocês, senão eu diria igual a vocês, mesmo sem ter surdez, mesmo sem ser diagnosticado com, né? Porque eles não se reconhecem, eles não conseguem ocupar esse lugar como alguém que é capaz de pertencer a esse espaço que era tão restrito a uma elite, sempre foi. Agora, um pouquinho, bem pouquinho, começa a deixar de ser. Só que a universidade continua ainda também bem pouquinho, né? E eu posso falar isso como professora, não estou falando aqui de outra, estou dizendo da própria. Ainda bem pouquinho ela consegue dar conta disto, né? Eu digo para vocês, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com linguagem, com escrita, e posso dizer para vocês que num curso, que eu trabalho há muitos anos na universidade, o professor acha que o aluno sabe ler e escrever e ponto. Se ele passou no vestibular, como é que ele não dá conta das atividades de leitura e de escrita? Os professores acreditam nisso. Porque eles também não têm uma formação que põe em questão a diversidade de condições de letramento da população brasileira. Né? Hoje chega, graças a Deus, chega na universidade pessoas que têm uma condição de letramento que não é a que a universidade está pronta para receber. E agora ela vai ter que dar conta disso, né? Vocês fazem parte dessa história e por isso não se enfraqueçam com as supostas e supostos distúrbios que vocês têm, porque não é real. Não é real que o problema é esse. Desculpa, Juliana, eu te interrompi, mas eu precisava falar isso para eles. Não, tudo bem, professora, obrigada, faz parte, né? Então, eu estava olhando aqui para ver se a gente tinha algumas perguntas, eu abri lá os formulários, a gente não tem, mas a gente tem alguns comentários aqui, que gostou da explanação, parabéns pela fala, encontro maravilhoso, gostei bastante da fala. Aí a Solange complementa aqui, fala maravilhosa, eu achei que não ia dar conta. Ser PCD com uso de bengala, aos 59, mulher preta, longe de casa, e vou dando conta, com medo, com sede de aprender, e também com tudo isso, com essa fala. Que legal, muito obrigada pelo comentário, né? Então, a gente poderia ficar aqui, né, até o final da tarde. A gente poderia ficar aqui por muitos anos. É uma conversa muito boa, gratidão pelo tempo, a Priscila colocou.
o Vitor Hugo também complementou, né? Nossas deficiências nos tornam mais propensos a correr atrás dos sonhos, em virtude até de como a universidade tem se colocado, né? Assim, o mundo tem se colocado, né? Em vista de um padrão, e tudo que foge disso, né? Ficar à margem, né? Mas é por isso que a gente está aqui para ocupar esses espaços e falar que aqui é para todos, né? Então, muito obrigada, então, né, a presença de todos por essa reflexão. Queria deixar a fala aberta também para a Brenda e para o Vitor, né, para a gente ir encerrando, se eles tiverem mais alguma coisa para colocar. Bom, eu acho que foi mega importante essa visão da Ana, né, porque muitas das vezes a gente se sente realmente, igual ela falou, assim, fracos, assim, em relação a tudo, em relação à faculdade, muitas das vezes até comparação com os outros alunos, não sei se é o que acontece com todo mundo, mas eu acredito que com a maioria, porque no ICT, por exemplo, tem pessoas geniais, geniais, que sabem de tudo, que entraram na faculdade já sabendo de tudo, e a gente fica se sentindo muito menos do que essa pessoa. Então, saber disso, ou ter essa consciência, assim, ajuda a gente a se sentir melhor, ter mais força para seguir na faculdade, saber que a gente pode e que a gente consegue, mesmo com algumas dificuldades e limitações, e saber que isso não é nossa culpa, sim, diretamente. A gente faz o que a gente pode, a gente está buscando por aprender, por ser um bom profissional, por tentar se relacionar bem com os professores, com a faculdade, mas não é nossa culpa os outros adendos que a gente tem, né, que a gente tem que enfrentar. Uhum. Sim, fala importante, que eu gostei bastante, muito obrigado. Uma coisa, assim, que a Brenda falou, né, sobre a diversidade da universidade, que a gente encontra de tudo, desde o genial até a pessoa que tem dificuldade também, né, e a gente está num grupo seleto, dá para dizer assim. A gente passou, né, para a universidade, e algo que acontece muito, infelizmente, no primeiro semestre, a gente já percebe que metade da sala vai embora, né, simplesmente desiste. E isso é uma dificuldade, né, para se falar, é um espanto que acontece, né, de acordo com os ensinamentos do ensino médio, por exemplo, né, da imagem que o ensino médio dá de uma universidade, ela é importante. Então, acho que isso deve ser trabalhado, né? Deveria ser mais trabalhado. Mas muito obrigado pela fala, Ana Paula. Gostei demais, né? Falando sobre... Nossa, me deixou sem palavras. A Brenda também, ela falou muito bem sobre a questão da diversidade. E é isso. Mas o meu desejo é que você possa, que você tenha o direito à palavra, tá? Agora eu entendi, agora você está pensando. Mas que bom. Então é isso, gente. Muito obrigada. Encontro muito bom, reflexivo. Muito obrigada. Então, mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigada a todos e até mais. E espero encontrar com vocês, né, nas próximas atividades que nós continuaremos aqui do nosso encontro do ITEC. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Até mais. Muito obrigada, galera. Tchau, tchau.